A mídia realmente tem o poder de manipular as pessoas? À primeira vista, a resposta para a pergunta que intitula este vídeo parece simples e óbvia. Sim, a mídia é um poderoso instrumento de manipulação. A ideia de que o frágil cidadão comum é impotente frente aos gigantescos e poderosos conglomerados da comunicação é bastante atrativa intelectualmente. Influentes pensadores como Adorno e Horkheimer, os primeiros pensadores a realizarem análises mais sistemáticas sobre o tema, concluíram que os meios de comunicação em larga escala moldavam e direcionavam as opiniões de seus receptores. Segundo eles, o rádio torna todos os ouvintes iguais ao sujeitá-los autoritariamente aos idênticos programas de variadas estações. No livro Televisão e Consciência de Classe, Sarah Schultze-Daviat afirma que o vídeo apresenta um conjunto de imagens trabalhadas cuja apreensão é momentânea, de forma a persuadir rápida e transitoriamente o grande público. Por sua vez, o psicólogo social Gustave Le Bon considerava que, nas massas, o indivíduo deixava de ser ele próprio para ser um autômato sem vontade e os juízos aceitos pelas multidões seriam sempre impostos e nunca discutidos. Assim, fomentou-se a concepção de que a mídia seria capaz de manipular incondicionalmente uma audiência submissa, passiva e acrítica. Todavia, como bons cidadãos céticos, devemos duvidar, ou ao menos manter uma certa ressalva, de pressuposições imediatistas e aparentemente fáceis. As relações entre mídia e público são demasiadamente complexas, vão muito além da simples análise behaviorista de estímulo-resposta. As mensagens transmitidas pelos grandes veículos de comunicação não são recebidas automaticamente e da mesma maneira por todos os indivíduos. Na maioria das vezes, o discurso midiático perde seu significado original na controversa relação emissor-receptor. Cada indivíduo está envolto em uma bolha ideológica, apanágio de seu próprio processo de individuação, que condiciona sua maneira de interpretar e agir sobre o mundo. Todos nós, ao entrarmos em contato com o mundo exterior, construímos representações sobre a realidade. Cada um de nós forma juízos de valor a respeito dos vários âmbitos do real, seus personagens, acontecimentos e fenômenos, e consequentemente acreditamos que esses juízos correspondem à verdade. Dificilmente, um sujeito de esquerda deixará de apresentar o mesmo posicionamento político após ler uma matéria da revista Veja. O mesmo ocorre com uma pessoa de posicionamento à direita, que não mudará suas ideias ao entrar em contato com publicações como Carta Capital e Caros Amigos. Um parâmetro de conduta hegemônico não surge apenas pela visibilidade midiática. Todas as ideias esboçadas nos meios de comunicação provêm de mecanismos psicológicos já existentes anteriormente. A enxurrada de informações presentes em um telejornal faz com que a retenção do conteúdo midiático por parte do telespectador seja muito baixa. Um estudo intitulado O Fator Atenção na Retenção do Telespectador de Notícias Televisivas revelou que mesmo um grupo composto por pessoas de bom nível educacional, as quais pediam que prestassem atenção especial ao noticiário de uma noite específica na televisão, não foi capaz de recordar 25% das matérias assistidas apenas alguns minutos depois de encerrada a emissão, o que leva a considerar que a maioria das informações transmitidas por um telejornal não fica retida na mente dos telespectadores por mais que poucos minutos. Não obstante, a mídia é apenas um entre vários quadros ou grupos de referências aos quais um indivíduo recorre como argumento para formular suas opiniões. Nesse sentido, competem com os veículos de comunicação o histórico familiar, a trajetória pessoal, a predisposição intelectual, o contexto social, a renda, a idade, o sexo, o grau de instrução, a etnia, a religião abraçada por cada um, e o ambiente informacional, ou seja, a associação comunitária, o trabalho, a igreja em que estão inseridos. Os vários tipos de receptores situam-se numa complexa rede de referências em que a comunicação interpessoal e a midiática se complementam e modificam. Evidentemente, o peso de cada quadro de referência tende a variar de acordo com a realidade individual. Seguindo essa linha de raciocínio, no original estudo Muito Além do Jardim Botânico, Carlos Eduardo Lins da Silva constatou como telespectadores do Jornal Nacional acionam seus mecanismos de defesa individuais ou coletivos para filtrar as informações veiculadas, traduzindo-as segundo seus próprios valores.
A síntese e as conclusões que um telespectador vai realizar depois de assistir a um telejornal não podem ser antecipadas por ninguém, nem por quem produziu o telejornal, nem por quem assistiu ao mesmo tempo que aquele telespectador e inferiu Carlos Eduardo. Recorrendo ao pensamento de Saussure, é importante ressaltar que o cidadão comum não tem o domínio completo da estrutura linguística. Até um analfabeto funcional não representa um alvo completamente vulnerável à persuasão midiática, pois até suas próprias dificuldades interpretativas o impedem de replicar fielmente qualquer tipo de discurso ideológico que seja oriundo dos meios de comunicação em larga escala. Como bem asseverou Muniz Sodré, a mídia não manipula, mas sugere determinadas pautas e, em última instância, cabe aos seus receptores aceitarem ou não essas pautas. Os grandes veículos de comunicação podem até ter expectativas manipuladoras ou idealizar um modelo de público, mas a recepção de um enunciado sempre vai ser individualizada e recriada no corpo social e no indivíduo. Portanto, é extremamente reducionista afirmar categoricamente que o discurso midiático será automaticamente absorvido pelos seus receptores. À medida que melhoram os índices de instrução da população em geral e aumentam os pontos de vista alternativos ao status quo, como as redes sociais, a influência da mídia hegemônica tende a diminuir. Também não devemos deixar de mencionar que os trabalhos de Adorno e Horkheimer, citados anteriormente, contextualizaram-se na onda de pessimismo acadêmico diante do êxito da propaganda ideológica nazista junto à população alemã. Em suma, os atuais estudos sobre recepção ou audiência substituíram as clássicas concepções dos meios de comunicação como todo-poderosos, que atribuem os efeitos da comunicação via midiática exclusivamente à ação do emissor sobre o receptor. Isso se dá pela ênfase na capacidade interpretativa do receptor, que pode modificar o significado das mensagens de acordo com suas próprias contingências. Feitas as devidas observações sobre o tema manipulação midiática, um outro questionamento torna-se inevitável. Ao relativizar a influência da mídia nas escolhas dos cidadãos comuns, podemos inferir que os conteúdos presentes nos grandes veículos de comunicação são neutros? Absolutamente. Sem titubear, a resposta é negativa. Seria ingenuidade intelectual pensar o contrário. Não existe discurso despretensioso. Consequentemente, é quimérico exigir total imparcialidade para um jornalista, por exemplo. Décadas atrás, Bakhtin já nos alertava que todo emprego de signo é ideológico e todo recorte do real envolve julgamento. Para Bourdieu, um bom cidadão crítico deve considerar os jogos de poder e interesse que estão por trás dos grandes veículos da imprensa. A mídia influencia e é também influenciada por outros campos como a política, a economia, a ciência, a religião. Se, conforme abordado anteriormente, podemos salientar que a mídia não manipula automaticamente o cidadão comum, isso não nos impede de asseverar que os veículos de comunicação em larga escala podem nortear as conversações cotidianas, contribuir para criar modismos e tendências ou alterar a agenda política de uma nação. Continuaremos essa discussão no nosso próximo vídeo. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com os amigos e dê aquele joinha para nos incentivar. Um abraço para todos.